Iniciamos agora mais um estudo na Carta aos Romanos, capítulo 1, dessa vez no versículo 5, que diz assim: Por quem recebemos a graça e o apostolado para o louvor do seu nome, a obediência da fé. Então, vamos nos concentrar em Romanos 1:5, em particular nas três frases: graça e apostolado, obediência da fé, para o louvor do seu nome. Tentaremos ver a natureza da graça como uma capacitação livre e imerecida para o ministério, o efeito da graça na obediência da fé e o objetivo final da graça em glorificar o nome de Cristo entre todos os povos. A graça é uma realidade muito preciosa. Eu espero poder mostrar no livro de Romanos o que ela é e por que ele é tão precioso. A palavra é usada 155 vezes no Novo Testamento, mais de 100 vezes nos escritos de Paulo e quase um quarto deles em Romanos. Você não pode compreender esse livro se não compreender a graça. Então vamos vê-la frequentemente. Está no coração do livro, no coração do Evangelho, no coração de Deus. Hoje eu acho que uma pessoa comum diria que graça é, por exemplo, o belo movimento de um patinador no gelo, ou talvez diga que a graça é uma breve oração antes das refeições, ou ainda que a graça é uma bondade imerecida. Mas qual é a realidade bíblica da graça? Vejamos Romanos 1:5 e suas conexões. Observe que no versículo 1, Paulo começou a se apresentar e falar de ser um servo de Cristo e de seu chamado como apóstolo e de sua consagração pelo Evangelho de Deus. Então, nos versículos 2 a 4, ele fala sobre o que é o Evangelho de Deus. Ele é planejado muito antes de acontecer. É sobre o Filho de Deus. É sobre o cumprimento das esperanças do Antigo Testamento e sobre a chegada do Messias, o filho de Davi. E é sobre o Cristo ressuscitado que saiu triunfante dos mortos como Filho de Deus reinando com poder. O Evangelho nos traz o grande Messias e Senhor triunfante e reinante diante de nós. Paulo agora pode falar sobre a graça em sua base adequada. Então ele diz no versículo 5, por meio de quem recebemos a graça. Em outras palavras, a graça de Deus veio a Paulo através do Senhor Jesus Cristo, que nasceu como filho de Davi e foi ressuscitado como filho de Deus com poder. Podemos dizer que, pelo que Paulo escreve mais tarde, que a graça foi obtida por nós através da obediência e morte do Messias. E a graça é derramada pelo Filho de Deus ressuscitado e que reina em poder. Não há graça para os pecadores à parte da vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. O versículo 5 diz claramente que Deus dá graça por meio dele, referindo-se a Jesus Cristo, nosso Senhor, no final do versículo 4. Então a graça é uma realidade que vem de Deus e vem através de Jesus e sua obra para nós. Não é algo a que temos direito. Jesus conseguiu para nós. Nós a obtemos livremente por causa da obediência e da morte dele. Mas o que é a graça? Bem, neste versículo está relacionado ao ministério de Paulo, seu apostolado. Por meio de Cristo recebemos graça e apostolado. Então entendo que isso significa que seu chamado como apóstolo foi um dom da graça e que ele cumpre esse ministério pelo poder dessa graça. Portanto, essa graça não é apenas a clemência de Deus em relação ao pecado de Paulo, mas também é um poder para capacitar que Paulo cumpra seu chamado como apóstolo. Paulo fala sobre a relação entre graça e ministério nos capítulos 12 e 15. Por exemplo, em 12:6, Paulo diz que temos dons que diferem de acordo com a graça que nos foi dada. E no capítulo 12:3, ele diz que pela graça que me foi dada, digo a todos entre vocês. Em outras palavras, a graça é a capacitação de Deus para vários ministérios
por meio de dons que ele dá, e o dom de Paulo inclui falar como apóstolo. Da mesma forma, no capítulo 15, Paulo diz que a graça me foi dada por Deus para ser ministro de Cristo Jesus para os gentios. Portanto, quando ele diz no versículo 5, por meio de quem recebemos a graça e apostolado, ele quer dizer que Deus não apenas o salvou de seu pecado, mas também lhe deu a graça de ser o porta-voz do Filho de Deus ressuscitado. E como Deus deu a Paulo? Isso significa que ele deu em resposta a obras? Não. Paulo disse que ele foi designado para o Evangelho antes de nascer. A graça não é a resposta de Deus ao nosso mérito ou merecimento. A graça é o dom gratuito de Deus antes de fazermos algo bom. Ela é a nossa capacitação para fazer qualquer coisa boa. Por exemplo, em Romanos 4:4, Paulo diz: agora, para quem trabalha, seu salário não é acreditado segundo a graça, mas segundo a dívida. Em outras palavras, graça não é aquilo que você recebe quando trabalha para alguém. Isso é salário. Isso é aquilo que a pessoa lhe deve. A graça nunca é devida. É sempre grátis e vem do transbordar da bondade daquele que dá, o próprio Deus. Portanto, a graça é sempre recebida pela fé, não conquistada por obras. Você só pode receber a graça como um presente e reconhecer que ela chega livremente. Você não pode trabalhar por isso ou ganhar. Em Romanos 11, ele declara o princípio: se é por graça, não é mais com base em obras. Caso contrário, a graça não é mais graça. Então a graça não seria graça se você a merecesse por suas obras. Nós a recebemos pela fé, simplesmente acolhendo-a como presente e confiando em Cristo. É por isso que Romanos 4,16 diz: por esse motivo, ser herdeiro da promessa é pela fé, para que possa estar de acordo com a graça. Esta é a maneira de Paulo dizer que a graça é absolutamente livre, não pode ser conquistada ou merecida. Quando a graça chega até você, é através da fé. A graça tem seu próprio poder. Você não trabalha nisso. É de fato parte do poder mencionado no versículo 4, onde Paulo diz que Jesus foi declarado Filho de Deus com poder pela ressurreição dos mortos. A graça não é apenas perdão de nossos pecados e misericórdia para com nossa miséria. É também um poder divino que chega através de Jesus de maneira absolutamente livre por causa do ministério de Cristo. Paulo diz isso em Romanos 5:21. Como o pecado reinou na morte, assim também a graça reina pela justiça para a vida eterna, através de Jesus Cristo, nosso Senhor. A graça é o poder de um rei, e esse poder reina e leva poderosamente à vida eterna por meio de Cristo. Então vimos que a graça é um poder de Deus para o ministério, como o apostolado de Paulo. É gratuito e não pode ser ganho ou merecido. É recebido como presente pela fé, não merecido por obras. Agora, pense nas implicações disso por um momento. Para Paulo e para você. Eu mencionei um deles. Quando Paulo se chama, no versículo 1, servo de Cristo e apóstolo, ele quer dizer que serve a Cristo ressuscitado como apóstolo. Mas agora, a partir do versículo 5, sabemos algo que é absolutamente crucial sobre esse serviço. Ele é dado e habilitado pela graça. Ele diz em Romanos 15:18, não pretendo falar de nada, exceto o que Cristo realizou por mim. Isso é, o poder da graça, resultando na obediência dos gentios, que é o mesmo objetivo de Romanos 1:5. Paulo serve a Cristo pela graça com a qual Cristo serve a Paulo. É importante entendermos isso agora, pois assim o livro de Romanos se abrirá para você como uma flor. Se você não entender isso, o livro não fará sentido. Essa é a essência do significado de quem é Deus para você e sua vida. Deus quer que você leia o versículo 5 e no final coloque seu chamado no lugar da palavra apostolado. O apostolado é de Paulo, não é meu, não é seu.
você pode dizer, por meio de Cristo eu recebi a graça e o papel de professor, ou a graça de cantar, ou a graça de ensinar. E o que você quer dizer é, Deus livremente me perdoou e me capacitou a um chamado ao qual eu recebo pela fé para viver. Não existe um papel na vida que possa ser vivido da maneira de Deus, que Deus deseja, que seja separado da graça capacitadora de Deus. Ser uma mãe cristã, ser um apóstolo, é impossível sem o poder da graça. Então, quando Paulo diz em 1 Coríntios 15:10 que todo o seu trabalho apostólico é pela graça, você insere seu próprio chamado. Pela graça de Deus eu sou o que sou, e sua graça para comigo não se mostrou em vão. Mas trabalhei ainda mais do que todos eles, não mais eu, mas a graça de Deus comigo. O poder decisivo e capacitador de todo o ministério e serviço é a graça de Deus, por meio de quem o Filho vivo de Deus ressuscitado em poder, recebemos graça e apostolado para promover a obediência da fé. Portanto, a graça não é apenas recebida pela fé, ela visa a fé. Deus dá dons da graça para que sejamos seus instrumentos na realização da obediência da fé. Isso é efeito da graça. Agora, o que essa frase obediência da fé significa? As duas opções principais são uma obediência que vem da fé ou uma obediência que é a própria fé, porque a fé é aquilo que o Evangelho exige de você. Então você pode dizer, por exemplo, atos de coragem ou atos que vêm da coragem. Ou como você pode dizer também, por exemplo, blocos de madeira ou o bloco que é de madeira. Esses dois objetivos, fé e obediência que vem da fé, são realmente os objetivos de Paulo no ministério. Então é muito difícil definir o que ele realmente pretende se concentrar aqui. Nós vemos no capítulo 6 que Paulo se importa muito com a obediência cristã. Veremos em Romanos 9:32 que a obediência é pela fé e não como se fosse por obras. Veremos no capítulo 14:23 que o que não é da fé é pecado. Em outras palavras, na mente de Paulo, toda verdadeira obediência é fruto da fé. Agora, por que isso? Por que toda verdadeira obediência vem da fé? Eu espero que você possa ver a resposta se você comparar o que eu disse até agora sobre graça e fé. Deus concede a graça como poder e capacidade de servir, o que significa que a graça é o poder e capacidade de obedecer. Portanto, toda verdadeira obediência é feita no poder da graça, não no nosso próprio poder. Mas como que nós recebemos e confiamos na graça? A resposta é pela fé. Então você pode ver por que toda verdadeira obediência é fruto da fé. É fruto da fé porque a graça de Deus é dada para te habilitar à obediência. E a fé é a maneira como confiamos nessa graça. E a obediência é o fruto dessa fé. Então o que vimos até agora é que Deus quer ser o doador nesse relacionamento. Deus quer ser gracioso. Deus quer ser a fonte do nosso serviço, da nossa obediência, do nosso ministério, seja apostolado, pastor, estudante, mãe ou qualquer outro chamado. Deus pretende ser a fonte da graça capacitadora e sustentadora. Nosso trabalho é confiar nele e depender dele. Essa é a essência da vida cristã. Pergunta final é por quê? Por que Deus estabeleceu dessa maneira? Que tudo fosse dependente de sua graça através da nossa fé. E a última frase em Romanos, no versículo 5, nos dá a resposta. Diz assim, por meio de Cristo recebemos a graça e o apostolado para promover a obediência da fé entre todos os gentios para louvor do seu nome, ou por causa do seu nome, como diz algumas traduções.
O objetivo final de todos os tratos de Deus é que seu nome, o nome de Cristo, que é a sua imagem, seja conhecido e admirado, apreciado, elogiado, glorificado acima de todas as outras realidades. Em Romanos 9,17, por exemplo, Paulo diz que assim diz a Escritura acerca de Faraó: te levantei com o propósito de mostrar o meu poder e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Então, quando Moisés retira o povo para o deserto com o poder de Deus, derrotando o Faraó, Deus diz: Faraó só existiu para que pudesse ser derrotado e o nome de Deus ser glorificado em toda a terra. O objetivo de Deus na história, em tudo o que acontece, é que seu nome seja visto, conhecido, adorado. O versículo 5 diz que o objetivo do apostolado de Paulo é por causa do nome, que o nome de Jesus, que representa seu caráter, possa ser conhecido, amado, estimado, exaltado e glorificado. A razão pela qual Deus torna toda a nossa salvação, todo o nosso ministério, obediência, dependente da graça, e a razão pela qual Ele faz a nossa salvação, ministério, obediência, fruto da fé na graça, é porque assim o doador, que é Ele, Deus, recebe a glória. Se o nosso ministério, toda a nossa obediência é pela graça através da fé, então Deus recebe a glória e nós recebemos ajuda. Se Paulo confiasse em si mesmo para servir como apóstolo, e se o efeito do seu ministério fosse provocar obediência às obras e não obediência da fé entre os gentios, então o nome de Cristo não seria louvado, e sim o de Paulo. O doador do poder, o capacitador da obediência é que obtém a glória. Pedro, por exemplo, na sua carta, no capítulo 4, versículo 11, diz assim: quem serve deve fazê-lo como alguém que está servindo pela força que Deus fornece, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todo sempre. Você vê com clareza Pedro fazendo essa conexão. Deus obtém a glória por nosso serviço se Deus der a graça para o nosso serviço e se servirmos pela fé nessa graça, na força dessa graça, não na nossa. Uma pergunta que as pessoas costumam fazer com esse tipo de ensino bíblico é se um Deus que visa a exaltação do seu próprio nome é um Deus amoroso. E o livro de Romanos dá duas respostas para essa pergunta. Primeiro, em Romanos 10, 13, Paulo diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, sim, é amor porque quando Deus exalta o seu próprio nome e a sua própria glória, todos os que invocam esse nome serão salvos. Se ele não espalhasse e exaltasse o seu nome como única esperança, ele não seria um Deus amoroso. E a segunda resposta é dada em Romanos 5, versículo 2, onde Paulo diz que, enquanto permanecemos em graça pela fé, exultamos na esperança da glória de Deus. Então, em outras palavras, a glória de Deus é a nossa esperança, a nossa salvação, a nossa exultação, a nossa alegria. Não invocamos apenas o nome do Senhor para obter outras coisas. Invocamos o nome do Senhor para que tudo aquilo que nos separa dele seja vencido pela graça de Deus e tenhamos acesso ao próprio Deus. Então exultamos, nos alegramos na esperança da glória de Deus. Então é amoroso que Deus faça o seu nome o objetivo de todas as coisas, ou da glória dele, o objetivo de todas as coisas, o objetivo de toda a sua graça. Esse é o objetivo de todos os nossos anseios. Isso é o que nos completará e nos levará à felicidade completa e eterna, conhecê-lo como o único e verdadeiro Deus.